Fala investidor, fala investidora, eu sou o Derek, esse é o canal Pingado na Bolsa e hoje eu vou falar algumas coisas aqui, algumas impressões que eu tive lendo o relatório do Fundo Imobiliário KNRI11. Esse relatório é referente ao mês de maio de 2021, como a gente pode ver aqui, maio de 2021. Então, vou falar para você aqui algumas informações, as informações mais recentes sobre o fundo e algumas impressões que eu tive aqui. Então, fica ligado até o final do vídeo para saber tudo sobre esse fundo imobiliário da Kinea. E bom, não é inscrito no canal? Considere se inscrever aí para não perder os próximos vídeos. Aqui a gente fala sobre fundos imobiliários e ações, basicamente, tá? E vamos lá ao fundo Kinea, Renda Imobiliária FII. Então, o objetivo do fundo aqui é gerar renda de aluguel mensal através da alocação de um portfólio diversificado de prédios corporativos e galpões logísticos, ou seja, esse é um fundo híbrido, ele tem tanto imóveis focados aí em lajes corporativas, né? São prédios corporativos e galpões logísticos, tá? Ele não tem um tipo só de investimento. O patrimônio líquido do fundo é de 3 bilhões 700 milhões de reais, mais ou menos. É um fundo bem antigo, então ele tem um patrimônio bem grande aí, o número de cotistas, 235.195 cotistas, R$ 156 era o valor patrimonial da cota no dia 31 de 5 de 2021 e a vacância física diminuiu aqui, a gente pode ver, diminuiu para 5,49 ante aos 5,67% do mês anterior. O fechamento aqui no dia 31 do 5 estava em R$ 143,72, o valor de mercado da cota. Então a gente vê que o fundo imobiliário aqui ele está negociando um pouco abaixo do valor patrimonial. Um pouco abaixo não, aí uns R$ 13 abaixo do valor patrimonial. E a vacância financeira é de 10,17%. Isso aqui é o potencial que o fundo teria de receber. É um pouco diferente da vacância física. Se a gente for ver aqui pelo site Status Invest, o fundo está negociando a R$ 141,52, tá? O máximo foi R$ 169 e o mínimo R$ 140, pensando aí nas últimas 52 semanas. O fundo pagou aí, de acordo com o Status Invest, R$ 8 nos últimos 12 meses. Voltando aqui para o relatório do fundo, eles falam que no mês de maio foram concluídas 3 novas locações da carteira de inquilinos do fundo, que resultaram numa redução de 0,51 pontos percentuais na vacância financeira do portfólio. Apesar de todas as incertezas causadas pela pandemia, continuamos confiantes na performance do fundo. É um fundo bem antigo, como eu falei, um fundo bem estável, digamos assim, tá? Então, as locações responsáveis pela diminuição da vacância financeira foram de um conjunto do edifício Atenas para a empresa Infinity Outsourcing, um conjunto do edifício Joaquim Floriano para a empresa GS em Lima e um conjunto do edifício Lagoa Corporate para a empresa SPX. Então, tiveram 3 locações aí que ajudaram a diminuir em 0,51 pontos percentuais a vacância financeira, tá? Então, eles ressaltam aqui que as 2 últimas locações foram realizadas para inquilinos dos prédios, que aumentaram sua ocupação nos respectivos imóveis, demonstrando mais uma vez a disposição das empresas de se preparar para uma volta gradual aos escritórios. E conta aí já nos comentários se na sua empresa, como é que tá, se vocês estão voltando já para o escritório ou não, se vocês estão fazendo home office, se está meio a meio. Comenta aí, deixa nos comentários para a gente conversar aí sobre a situação dos escritórios no Brasil, tá? Então, as movimentações descritas acima reduziram a vacância física do fundo para 5,49%, como eu falei, ante 5,67% no mês anterior. A vacância financeira para 10,17%, ante 10,68% no mês anterior, e a vacância financeira ajustada pelas carências para 12,55%, ante 12,63% no mês anterior. Aqui um pouquinho mais para baixo, então, a obra no CD. O que é CD? É Centro de Distribuição, tá? Cabreúva atualmente encontra-se em 82,25% executada e a expectativa é de que seja concluída no início do terceiro trimestre desse ano, ou seja, no próximo trimestre já. A gente está finalizando o segundo, próximo trimestre
provavelmente já vai ter sido terminada essa obra desse centro de distribuição em Cabreúva. Aqui eles continuam conforme informado em nosso comunicado de rendimentos, publicado em 31/5, valor de rendimentos distribuídos pelo fundo referente ao mês de abril, cujo pagamento ocorrerá, ou ocorreu, na verdade, dia 15/6/21, será mantido em 69 centavos por cota, tá? Então, a gente tem aqui uma tabela de rentabilidade. O fundo imobiliário, ele acaba distribuindo o valor que ele consegue ter de rendimento, mas varia um pouco a sua rentabilidade pessoal, dependendo do preço que você paga. Então, vamos supor que você tenha comprado aqui no dia 15/9/2010, que foi a primeira emissão do fundo, R$ 100. Então, se você pegar esse valor aqui, 0,69, você tem uma rentabilidade maior do que quem pegou o fundo na sétima emissão, dia 1º de janeiro de 21, a R$ 156. Só lembrando que esses fundos da Quineia costumam ser exclusivos, essas emissões costumam ser exclusivas para quem é cliente do Itaú. Então, você vê que quem pegou lá na primeira emissão conseguiu boa rentabilidade. Quem pegou na sétima emissão acabou pagando um pouco caro, porque, como a gente viu, o fundo está negociando abaixo do valor patrimonial, que está em torno aí de R$ 156. Então, a gente tem algumas informações aqui sobre o fundo imobiliário. A cota recebeu 69 centavos, mais ou menos. A taxa de administração e gestão é 1,25% ao ano. O fundo iniciou lá em 2010, em agosto de 2010. O administrador é Intrag DTVM Limitada. Não a taxa de performance e o gestor é a Quiné Investimentos, que é o braço aí de gestão imobiliária do Itaú. Continuando aqui falando sobre a negociação e a liquidez do fundo, então os volumes transacionados representaram um total de 691 mil cotas negociadas, equivalentes a aproximadamente 2,86 do total de cotas do fundo, com volume médio diário de R$ 4.800.000. Como eu venho falado em alguns vídeos já, o volume médio diário de negociação, ele é basicamente o quanto as cotas desse fundo são negociadas em valor financeiro, tá? Então, mais ou menos aí em maio, a gente teve 4 milhões, quase 5 milhões de reais por dia negociados, então é um fundo bem tranquilo de você comprar ou de vender, tá? Você tem que sempre prestar atenção na liquidez do fundo, nesse volume de negociação, porque se você, por exemplo, resolver sair do fundo, deixar de ter a posição que você tem no fundo e for uma posição que seja, vamos supor, 5% do volume total negociado daquele fundo na bolsa, você pode ter uma certa dificuldade ou acabar pagando um certo pedágio aí, entre aspas, porque as pessoas talvez queiram negociar com um preço menor na sua cota, já que a gente está falando de um leilão, né? Então, a pessoa fala o quanto ela quer pagar e a outra pessoa fala o quanto ela quer receber de pagamento por aquela cota. Então, tem que tomar um certo cuidado. Quanto mais negociado é o fundo, melhor, e a tendência é que seja menor esse spread que a gente chama, que é a diferença aí entre o valor que a pessoa quer pagar e o valor que a pessoa e a outra pessoa quer receber, tá? Então, atualmente, o fundo possui a segunda maior participação do IFIX. O IFIX, só para lembrar, é o índice de fundos imobiliários da Bolsa. Tá? Ele esteve presente, o fundo KNRI esteve presente em 100% dos pregões e, como eu falei aqui, 4,8 milhões de volume médio diário. E, de novo, aqui a gente vê volume negociado, tá? Então, essa onda aqui, né? O valor da cota, a gente pode ver aqui, o valor da cota, tá? E um pouco abaixo dos R$ 150. E se a gente for ajustar o valor da cota mais a renda mensal, novamente, que nem a gente viu no vídeo de ontem, a gente vê aqui, ó, em torno da casa dos R$ 250, ou seja, se você reinveste os dividendos, se você reinveste a renda mensal recebida nessa fase de acumulação, a tendência é que você tenha um patrimônio maior no final de um período um pouco mais longo, de 10, 15, 20 anos. Então, a ideia aqui do canal, pelo menos a ideia que eu tenho para os meus investimentos, é utilizar o capital que eu recebo de dividendos, de rendimentos, para reinvestir nessas empresas e fundos imobiliários para justamente ter esse efeito bola de neve. Só lembrando que eu não estou recomendando que você compre ou venda esse fundo imobiliário especificamente, tá? E nenhum outro. Mas
Não é uma recomendação de compra ou de venda aqui. E vamos dar uma olhada aqui na carteira imobiliária do fundo. Então, são 20 propriedades, são 11 edifícios comerciais e 9 centros logísticos. São várias, né, propriedades, a gente vê que é um fundo bem diversificado. Então, eles têm uma divisão de área e receita por tipologia aqui, como a gente pode ver aqui, receita por tipologia, então 51% de logística e 48,77% de escritório. Está bem equilibrado aí o fundo, tá? Então ele está bem dividido entre logística e escritório. Com relação ao estado, a gente tem 18% no Rio de Janeiro, 64% em São Paulo e 16% em Minas Gerais. São três estados aí importantes aí para a economia do Brasil, então os imóveis estão localizados nesses três estados. Com relação ao tipo de contrato, 51,7% atípico e 48,73% típico. A gente também tem um certo equilíbrio aqui nessa divisão. E por índice de reajuste, a gente tem IPCA 43,94% e IGPM 56,06% também. Mais uma vez, a gente vê que é bem equilibrado esse fundo, tá? Lembrando que o GPM e o IPCA estão voando aí nos últimos meses, a inflação está batendo na porta. Não sei se vocês repararam, mas as coisas estão mais caras, os contratos de aluguel ficaram mais caros, mesmo para a gente, pessoa física, né? Que geralmente era regulamentado aí, que geralmente era revisado pelo IGPM, tá? Então muita gente acabou tendo que renegociar. Então aqui, por mais que o fundo tenha essa receita de índice de, por mais que o fundo tenha essa receita por índice de reajuste via GPM, pode ser que tenha tido que negociar com os inquilinos, tá? Então, o prazo médio dos contratos firmados pelo fundo é de 9,13 anos, com data de vencimento de revisionais nos próximos anos, conforme os gráficos que a gente vai ver agora. Então, a gente tem aqui o vencimento dos contratos, tá? A maior parte vence de 2025 em diante, e o revisional 2021, 2022. A maior parte aqui, pelo menos do que eles colocam nesse gráfico, uns 25% aí já vão ser revisados esse ano e ano que vem. Mas isso aqui é bom, é importante. É uma certa segurança aí, apesar do inquilino poder sair em contratos típicos, o inquilino pode dar um aviso prévio aí, pode sair, vagar aí o imóvel. A vacância financeira e física, a gente vê que tem uma diminuição aqui de janeiro para cá, de 2021, assim como teve um aumento de maio até dezembro por conta da pandemia também, tá? Até dezembro não, desculpa, até novembro aqui teve um aumento da vacância financeira, tá? E a vacância física até que se manteve aí estável ao longo dos últimos 12 meses, né? Na casa dos 5,5%, mais ou menos. E por que que a gente tem essa diferença entre a vacância financeira e a vacância física? Então, o que a gente tem aqui são algumas carências, e o fundo projeta um incremento de receita conforme o término da vigência das carências previstas nos contratos de locação firmados recentemente. Então, aqui a gente vê que o fundo está prevendo um aumento considerável aqui de receita nos próximos meses aí, até mais ou menos fevereiro de 2022. A gente está falando de um aumento de 177 mil reais para 524 mil reais, um aumento considerável. Aqui a vacância financeira por segmento, então o logístico é relativamente baixo, um pouco abaixo do que é o fundo como um todo, tá? O escritório em São Paulo, o escritório em Minas e o escritório no Rio de Janeiro. A gente vê que a situação dos escritórios no Rio de Janeiro é bem complicada, não só para esse fundo, a maior parte dos fundos que tem escritório no Rio de Janeiro acaba penando um pouco mais do que os que tem aqui em São Paulo, tá? Apesar de que em São Paulo a gente tem regiões e regiões também, tá? Então, é diferente a vacância num escritório na Faria Lima e um escritório em uma região um pouco menos visada por empresas, tá? Agora, o portfólio imobiliário aqui, a distribuição dos contratos por setor, é importante a gente ver esse tipo de coisa, porque o fundo possui aqui mais de 90 inquilinos. Então, quanto mais diversificado isso for, melhor também, porque se um inquilino resolve sair, você não fica desesperado com a possibilidade de abaixar muito o valor do rendimento mensal do fundo. Então, a gente tem aqui 90 inquilinos de setores bem diversificados, então, serviços, financeiro, comércio, engenharia, indústria, logística, tecnologia, outros. Então, a gente tem uma diversificação razoável. Claro que a gente tem uma certa concentração na indústria e no comércio, mas
o importante é que a gente não tem uma concentração nos inquilinos. Então, os inquilinos são bem diversos. Aqui a gente tem a distribuição dos contratos por localização geográfica. A gente vê que a gente tem vários prédios aqui na região de São Paulo, né, na região de Pinheiros, Itaim, na Paulista, Vila Olímpia, Itaim, Chucre Zaidan. Esse aqui já é em outra cidade, tá? Sumaré, que é um centro de distribuição. Jundiaí também é outro centro de distribuição. Jundiaí e Mogi das Cruzes. Como a gente falou mais cedo, são 20 imóveis, 11 imóveis corporativos, edifícios corporativos, são 106 mil metros quadrados de ABL do fundo, e 9 galpões logísticos, 630 mil metros quadrados de ABL do fundo. Aí o fundo tem um total de 20 imóveis e 737 mil metros quadrados. Em Minas Gerais são 2 imóveis, um em Belo Horizonte e um em Pouso Alegre, e no Rio de Janeiro, deixa eu abaixar um pouco aqui para a gente ver. No Rio de Janeiro, a gente tem edifício Botafogo Trade Center em Botafogo, no centro. O Maitá são 3 edifícios comerciais e um centro de distribuição em Santa Cruz. Aqui em São Paulo, só para finalizar, em Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Louveira e esse aqui que está em desenvolvimento, que a gente viu em Cabreúva. Então, a gente tem aqui uma descrição da carteira imobiliária do fundo, com cada imóvel, contando um pouco aí sobre a BL, o valor de avaliação daquele imóvel específico, o tipo de contrato, qual que é a vacância financeira e quais são os principais locatários aí e a participação do fundo naquele imóvel, tá? Então, se você quiser, eu vou só passar por aqui, tá? Dá um pause aí no vídeo para dar uma olhada nos imóveis específicos, mas eu vou passar aqui, como são muitos imóveis, para não ficar tão longo o vídeo, eu vou passar direto, tá? E aqui as informações contábeis, conforme os fundos vão ficando maiores, a gente vai ter que acabar analisando mais as informações financeiras dos fundos do que os imóveis em si e confiar na gestão, porque também não tem como a gente ficar analisando. Tem fundos aí que estão alcançando números chegando quase na casa de centena de imóveis, então fica bem difícil a gente analisar imóvel por imóvel, mas a receita fica mais fácil. Então a gente vê aqui que a receita potencial em abril de 2021 é de 22 milhões de reais, a vacância representa aí 2,2 milhões, carências e descontos 1 milhão de reais, então representa aí uma porcentagem razoável da receita potencial, diferimentos 259 mil reais e outros 953 mil reais. A receita recebida foi de 20 milhões de reais agora em abril de 2021. Então, aqui nesse quadro, eles apresentam os recursos disponíveis para distribuição no mês de maio, considerando as receitas e despesas realizadas. Então, como a gente vê por aqui, eles ressaltam que o valor total de receitas considera antecipações feitas pelos inquilinos nesse mês no montante de R$ 500.000 e que no mês anterior foram realizadas antecipações no montante de 1,6 milhão de reais. Então, a distribuição aqui de resultados, maio, e o valor por cota, tá? Então a gente tem receita de aluguéis caixa, 18 milhões, receita de aluguéis antecipados, 1.700.000, receita financeira, 2.400.000 e de despesas o fundo teve 4,9 milhões. Resultado ficou em 17 milhões e o fundo fez uma reserva aí de 800 mil reais, distribuindo 16 milhões de reais, ou seja, em torno de 69 centavos por cota. A composição aqui do rendimento, então é importante analisar essa composição para saber o quanto que vem de cada receita do fundo, tá? Então, a gente tem aqui receita de aluguel, receita financeira, multas, despesas e reserva. É só analisar aqui a composição desse rendimento de maio, por exemplo, e a gente teve uma receita de aluguel, dá para ver aqui, um pouco maior do que nos meses anteriores, por exemplo. Uma despesa também relativamente menor aí, principalmente do que em abril, e nos outros meses, aqui só em janeiro, o fundo fez uma reserva de 12 centavos e aqui fez uma reserva de 4 centavos.
Então, o fluxo de caixa aqui, só para apuração do fluxo de caixa, foram considerados os rendimentos auferidos pelos ativos do fundo que, no período, compreende os aluguéis recebidos referentes ao mês de março e as receitas financeiras, descontando-se as despesas do fundo, que são compostas basicamente por taxas legais e administração. Então, a gente teve aqui um descritivo do fluxo de caixa, saiu de 273 milhões dia 1º de maio para 244 milhões no dia 31 de maio. E a gente vê também que o fundo tem um saldinho aqui, um saldo em 31 de maio desses 244 milhões, de rendimentos a distribuir 16 milhões, taxa de administração 3 milhões e recursos comprometidos com aquisição de ativos, investimentos, aluguéis de competência futura e benfeitorias, 114 milhões, ou seja, um saldo de 109 milhões no dia 31 de maio de 2021. O que o fundo tem em caixa aqui, ou seja, não está investido em imóveis. Então, o fundo tinha esses 244 milhões, 64% em LCI e 35,20% em ativos de liquidez. Bom, e aqui para finalizar, eu vou falar para você aí o meu preço teto para o fundo, tá? Não é uma recomendação de compra ou de venda. Eu peguei alguns dados aqui do fundo e coloquei para a gente aqui dar uma olhada os proventos em 12 meses. Foram 7,80. Eu peguei aí um valor de 0,65, que é o que o fundo pagou em média aí, mais ou menos, tá? Multipliquei por 12, então isso deu 7,80. O risco para mim é de 1%. Que nem eu falei no vídeo do HGLG 11, que você pode encontrar aqui no card, caso você queira dar uma assistida, eu tenho aí uma forma de fazer esse cálculo, tá? Então, para mim, esse risco de 1% é ok para esse fundo. Preço sobre o valor patrimonial está em 0,91. O meu preço teto é R$ 147,17 e o preço atual está em R$ 141, ou seja, eu teria um upside aí de 3,98% para compra desse fundo. Lembrando que essa é uma conta para minha carteira, eu só estou te dando uma base aí, caso você queira estudar o fundo, saber o que eu estou fazendo, pelo menos, tá? Mas, assim, você decide o que você acha melhor para sua carteira e qual o preço que você acha mais confortável para comprar ou não esse fundo e qualquer outro fundo imobiliário, beleza? Aproveita e diz aí qual que é o seu preço teto para esse fundo, se você acha que é um bom fundo. A gente termina o vídeo por aqui. Te convido para assinar o canal, a curtir esse vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você e para outras pessoas. E a gente se vê amanhã para falar. Amanhã a gente fala de ação. Não vai ser de fundo imobiliário, a gente fala de ação. Talvez a gente volte com fundo imobiliário na sexta-feira. Então, a gente se vê amanhã para falar de ação. Tchau.